Graça e paz, irmãos. Eu estou aqui para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, da Sala do Discipulado, e ao mesmo tempo eu estou feliz com esta oportunidade de dirigir a minha palavra a vocês, mas ao mesmo tempo refletindo sobre esse momento, sentindo muita falta de vocês, e quero colocar aqui o nome de cada um de vocês que eu sinto falta e coloco diante de Deus em oração. A nossa irmã Joséane e o nosso irmão Juarez, a nossa irmã Alcicleia e o irmão Jamerson, como também a nossa irmã Ana Paula e a irmã Tainá. Também temos sentido, a falta do nosso irmão Pedro Henrique, como também da nossa irmã Marisa, que no último domingo, nos últimos 2 domingos aí de escola bíblica presencial, nós tivemos a presença da irmã conosco, querendo também caminhar conosco aí na sala do discipulado, e sentindo a falta também do nosso querido irmão, o professor Marlos, que tem nos ajudado nesse trabalho. Eu acredito que a qualquer momento o Marlos também deve proporcionar para vocês aí uma aula, já conversamos com ele sobre isso e vamos aguardar. E a lição que nós vamos estudar hoje é a lição número 7 da nossa revista, que tem por tema Como Vencer as Tentações. Lembrando que no último domingo que nós tivemos juntos na nossa Escola Bíblica Dominical, lá na Cibe Paudalho, nós estivemos estudando a lição de número 5, que tinha por título Como Estudar a Bíblia. E na última lição, que foi domingo passado, que eu gravei a aula para vocês, foi uma videoaula da lição número 6, que teve como tema Como Conversar com Deus, tratando aí da oração. E hoje a proposta é como vencer as tentações. Então nós temos aqui um texto que é o texto que eu chamo texto em destaque, que na lição aí diz assim, guarde no coração, E o texto está lá em Mateus capítulo 26 e o verso 41, que nos diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. São as palavras de Jesus aqui. Então, a lição, ela nos traz um desafio que está aí no Pense e Responda, que diz assim: será que eu consigo vencer as tentações? Então é um desafio, mas ao mesmo tempo é um questionamento, para nós irmos neste estudo em busca da resposta. Então a proposta da lição, ou o propósito da lição, é justamente mostrar de onde vêm as tentações, ou seja, a fonte dessas tentações, e ao mesmo tempo mostrar para a gente quais os recursos que nós temos para nós vencermos essas tentações, ou como vencer as tentações. E a primeira coisa que nós precisamos estabelecer aqui é o conceito sobre tentação. O que é a tentação? A tentação é um desafio que nos vem para fazer com que a gente seja provado, Mas precisamos lembrar que se nós vencermos esse desafio, é que nós seremos aprovados por Deus. Mas se nós não vencermos esse desafio, nós pecamos, nós erramos, nós cedemos ao pecado, Então, a primeira coisa que nós precisamos refletir é isso. A tentação, ela visa nos levar à prática do pecado, a fazer coisas que não são coisas agradáveis aos olhos de Deus, a fazer coisas que são coisas más, E uma coisa que nós precisamos dizer também e estabelecer é que não faz parte desse conceito da tentação. A tentação em si, ela não é o pecado. Ou seja, a pessoa quando é tentado, ele não está pecando, nem entrou em pecado. Mas ele pode vir a pecar se ele não resistir e ceder à tentação, então ele vem a pecar. Então, ser tentado não significa que você pecou, certo? É preciso deixar isso claro. Então, quando você cede à tentação, é que você peca. Se você não cede à tentação, você continua firme e superou esse momento aí. Precisamos lembrar que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado, Jesus em nada pecou, mas foi tentado. Então, ser tentado não significa que você pecou. E o texto está lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 1 ao 11, quando Jesus ele é tentado pelo próprio diabo. Lá no deserto, Jesus foi se dedicar ao jejum e à oração, e a Bíblia nos diz que Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele passou ali 40 dias orando e jejuando. No final desses dias, Jesus ele teve fome.
E a Bíblia nos diz que foi justamente nessa fragilidade aí, na fragilidade física de ter fome, que o diabo foi tentar Jesus e disse: manda que essas pedras se transformem em pão. Mas aí Jesus resistiu com a palavra, venceu aquele momento e disse ao diabo: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós vamos estudar um pouco sobre tudo isso. Mas a lição traz aqui um exemplo, uma comparação que é bem interessante e eu não gostaria de deixar passar batido, que é uma aplicação que eles fazem aqui muito boa e eu quero citar, que diz assim: você não pode impedir que uma andorinha voe sobre sua cabeça, mas pode impedir que ela faça ninho ali. Isso é tremendo, Esse exemplo de que o pássaro, o andorinha, vai estar aí voando por cima da sua cabeça, você não pode impedir isso, mas você pode impedir, se ela quiser pousar sobre a sua cabeça e fazer ali um ninho, você enxotar dali e dizer: não, aqui não. Então assim é a tentação. Como seres humanos, nós não podemos impedir que ela venha, ela vai vir. Nós estamos sujeitos a essa situação até mesmo antes do próprio pecado, Ou seja, a tentação ela antecede o pecado. E mesmo que nós estejamos em comunhão com Deus, estejamos bem como estavam Adão e Eva antes do primeiro pecado, mas a tentação ela vem. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, tentando ali eles para que eles desobedecessem a Deus. Então, nós passamos agora para o primeiro ponto da lição, que diz assim: conheça o autor da tentação. E nós chegamos à pergunta, quem foi que inventou também esse negócio da tentação? A tentação, ela surgiu pelo próprio diabo. Precisamos lembrar que o lugar do diabo, o diabo foi criado para viver no céu, a serviço de Deus, ministrando na presença de Deus. O texto lá de Ezequiel vai dizer que ele ministrava louvores na presença de Deus, querubim da guarda, ungido. Mas aí ele não só se rebelou contra Deus, como também levou vários outros anjos e seres celestiais a se rebelarem contra Deus também. E aí eles foram expulsos do céu. Então a tentação ela surgiu até mesmo dentro do próprio céu pelo diabo. Então o diabo ele é o autor, foi ele quem inventou a tentação. E jamais nós podemos atribuir a tentação a Deus. Os outros tipos de provas que nós somos submetidos como crentes, essas provas que Deus muitas vezes permite são para nossa edificação. Por exemplo, quando nós passamos por enfermidades, quando nós passamos por desafios, que são desafios próprios dessa vida, diante dos seres limitados que nós somos, dos nossos sofrimentos, das nossas dúvidas, tudo isso aí, essas provas que passamos, Deus permite para a nossa edificação. E a Bíblia diz que Deus não vai mandar prova maior do que nós estejamos preparados para enfrentá-las, ou seja, para suportá-las. Mas a tentação não vem de Deus. A tentação é uma prova diferente. A tentação ela vem do diabo e visa não a edificação do crente, mas a destruição do crente, a queda do crente, fazer com que o crente se afaste de Deus. Então, a prova, quando ela é permitida por Deus, e ela vem de Deus, ela vem para a nossa edificação. Mas a tentação não. A tentação vem para nos destruir. Certo? Essa é a ocupação do diabo. Desde o início, ele é o tentador e eu preciso dizer que ele é ousado. Eu já falei para a igreja várias vezes, quero repetir para os irmãos, que o diabo, ele muda as suas estratégias. Deus, ele é metódico, Deus, ele tem uma forma própria de agir, de acordo com a sua palavra, ele não vai mudar. É por isso que a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus é eterna e ela está firmada nos céus, para dar essa convicção de que ele não muda. Deus é fiel ali, não vai nem para a direita nem para a esquerda. Mas o diabo não, o diabo ele muda as suas estratégias. E ele está mudando a todo momento, ele vai pela direita, vai pela esquerda. Pedro chega a dizer que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando uma brecha para ver a quem possa tragar. Então o diabo ele muda os seus métodos, as suas estratégias, ele é baixo, ele é ousado. Como eu já falei, ele tentou até mesmo o próprio Deus. Olha só, nem Deus esteve livre da tentação, mas nós podemos subjugá-la. Nós podemos ultrapassar isso aí, essa barreira, e seguimos adiante, seguimos firmes. Então, chegamos ao ponto da lição que diz assim: conheça as fontes da tentação. E o texto aqui, e eu concordo, isso é bíblico, destaca como sendo 3 as fontes da tentação. A primeira fonte é o próprio Satanás, a segunda fonte é a carne, a nossa estrutura física, a nossa estrutura humana, não somente física, mas também a nossa parte espiritual, porque o homem é corpo, alma e espírito, e também o mundo,
né? As pressões que nós vivemos aí do mundo, principalmente pelo estilo de vida das pessoas que não servem a Deus, que não são seus filhos e que vivem no pecado e vivem essa vida rebelde diante de Deus, né? Então, o diabo, ele pecou desde o início, e quando eu falo início aqui, não falo somente do início nosso próprio, lá em Gênesis, com Adão e Eva, mas o início até mesmo da história dele próprio, lá no céu, porque a Bíblia nos diz que ele se rebelou, se revoltou contra Deus, né? Mas na vida do homem, do ser humano, a tentação ela surgiu lá no Éden, com Eva, quando Satanás ele se apresenta para Eva como uma serpente e ali induz a Eva, né, a ela ceder aquele desejo que ela tinha diante do fruto que Deus disse: desse fruto você não coma. Coma de todos os frutos das árvores do jardim, mas desse fruto não. E aí Eva cede àquela tentação, né? Mas o que é que nós queremos destacar com isso? Que essa é a profissão do diabo. O diabo, ele dedica tempo, ele dedica esforços, esse é o ofício dele, é tentar as pessoas, fazer com que as pessoas caiam. Fez isso lá no céu, arrastou uma terça parte dos anjos do céu, como nos ensina a palavra, né, dos seres celestiais, e também faz isso conosco, seres humanos, né? Somos tentados por ele, porque ele é o tentador, essa é a profissão dele, esse é o ofício dele. O tempo que ele tem na vida dele, ele se dedica a isso, certo? Essa é a sua função, ou seja, hoje ele tem essa função, Deus permite isso, para que justamente, através das tentações, a gente vá medindo a nossa fé, a nossa postura, o quanto nós realmente temos a capacidade de vivermos a vontade de Deus. Essa também é a sua vitória. O que é que o texto está dizendo aqui, a lição? É quando as pessoas cedem à tentação. Então, ele foi vitorioso. Então, o prazer dele de levantar o troféu, levantar a mão e dizer: ganhei, venci essa, olha aí Deus, eu venci. Então, a forma que ele acha de cantar a vitória, de declarar a vitória, de jogar isso diante de todos, é justamente quando uma pessoa cede à tentação. Então, olhe, não é? Se o texto bíblico nos diz que há festa no céu quando um pecador se converte, se arrepende do seu pecado, imagine o quanto há festa no inferno também, não é? Quando as pessoas cedem à tentação e pecam, não fazendo a vontade de Deus. Mas essa também é a sua derrota, quando as pessoas conseguem vencer essa tentação. Então, quando as pessoas vencem a tentação, como eu já falei, e se arrependem, então os céus vão se alegrando, não é? O diabo, ele se entristece, ele sai envergonhado, ele perdeu uma batalha. Então, cada vez que o crente ele consegue vencer a tentação, ele está sendo vitorioso sobre o diabo, está envergonhando o diabo está saindo envergonhado, né? Deus está mostrando que é mais forte, que é possível sim vencer as suas tentações. Ele vai empregar toda a sua força, todos os seus métodos, mas o crente consegue superar para a glória de Deus. E aí eu preciso destacar aqui um ensinamento que eu gosto de fazer sempre, uma diferenciação entre as expressões diabo, satanás e demônio. A expressão diabo, ela surge no exílio babilônico, esse conceito aí, e significa aquele que é o acusador. Diabo é aquele que acusa, é o caluniador, é aquele que é o tentador. Então, a expressão diabo, que não é o nome, não é o nome desse que é o rei das trevas, não é. O nome dele é Satanás, mas a gente usa muito a expressão diabo. Aí lembrando que diabo significa acusador, caluniador, tentador. Qualquer um de nós, de repente, podemos ser diabo na vida de outras pessoas. Podemos estar sendo usados pelo próprio Satanás como diabo na vida de outras pessoas, quando nós nos tornamos acusador, caluniador e tentador. Então precisamos vigiar sobre a nossa postura também. Satanás é a própria personificação do mal, é o nome dele, da pessoa dele, dessa pessoa, desse ser que foi criado para a glória de Deus, mas saiu da presença de Deus, né? E Satanás significa hostil, agressivo, ameaçador. Ele é o nosso inimigo, o nosso adversário. Ele é o ladrão que quer nos roubar, não é? Então, isso é o que significa a expressão Satanás. E demônio significa a presença do mal. Então, não propriamente a pessoa, não é, do próprio Satanás ali, a personificação do mal, mas a presença do mal, e pode ser através também dos seus enviados, não é? Então, por isso que, por exemplo, se diz que a pessoa está possessa de demônio. Então,
O que está ali naquela pessoa não é propriamente Satanás em si, até porque ele é um anjo decaído, né? E ele não pode se apoderar de ninguém assim. Ele se apodera muitas vezes da mente das pessoas, influencia a mente das pessoas, mas quem se apodera das pessoas são demônios, que são anjos, seres celestiais, destituídos de corpos. Então ele se apodera do corpo das pessoas. Então o demônio significa isso, a presença do mal na vida de alguém, presente na vida de uma pessoa. Feitas essas considerações, né, o texto bíblico nos ensina que nós podemos vencer Satanás. E como é que nós podemos vencer Satanás? Aí o texto aí da primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8, vai dizer assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Então essa ideia de que ele está investindo, ele está querendo, não é, entrar, e nós podemos combatê-lo, porque o texto diz aqui, sede sóbrios e vigilantes, é a postura de um soldado que está atento, né? Então, o texto também aí no tópico 3 mostra como nós podemos fazer para vencer o diabo. Então nós vamos alternando aí entre o tópico 2 e o tópico 3, e o texto diz assim, que para vencer o diabo é preciso nós resistirmos a ele. Né? Então, veja, Jesus resistiu ao diabo, mas resistiu como? Primeiro, Jesus estava preparado, Jesus estava em oração, estava se consagrando ao Senhor, né? E resistiu ao diabo com a própria palavra de Deus. Então, um crente que não está bem instruído na palavra, que não ora, que não se consagra a Deus, ele provavelmente não vai resistir ao diabo, né? E às suas astutas ciladas, como nos diz o texto. Mas a Bíblia nos diz aqui em Tiago, capítulo 4 e verso 7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então o crente precisa estar preparado. E a Bíblia nos traz outro texto ainda, que está aí no texto de Efésios, no capítulo 6, os irmãos podem ler depois dos versos 10 ao 18, mas o texto diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então quer estar forte? Quer resistir ao diabo? Então faça isso, olha, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E essa armadura, ela proporciona para você, como nos diz aqui o texto, a partir do verso 14, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o texto conclui dizendo que o crente deve orar. Orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então essa é a recomendação para nós vencermos esse primeiro inimigo, aí, essa primeira fonte da tentação, que é o próprio adversário das nossas almas. A segunda fonte da tentação, a lição nos ensina que é a nossa carne. E eu quero destacar aqui o texto de Gálatas, capítulo 5 e verso 24. A nossa própria estrutura humana. E quando nós falamos em carne aqui, não estamos falando propriamente do corpo em si, né? Mas todo esse conjunto que é o ser humano, que através do corpo está ligado ao mundo, mas que também tem o seu lado espiritual. Porque o ser humano é corpo, alma e espírito. Não é? Então, é aquilo que nos liga a esse mundo físico, às nossas necessidades. Então, nós podemos pecar, por exemplo, até mesmo dentro das necessidades mais básicas, que é algo que está muito ligado à nossa carne. Por exemplo, o diabo tentou Jesus na sua fragilidade com relação à fome. É uma necessidade física do ser humano comer. E foi aí que o diabo tentou Jesus. Mas Jesus resistiu pela palavra, não é? Jesus não cedeu à tentação que naquele momento era a fonte da tentação, que era o diabo, Satanás. Mas também a fonte dessa tentação aí que o diabo tentou se aproveitar foi aquilo que era a necessidade física de Jesus, a sua fome. Então nós podemos pecar, por exemplo, diante da nossa necessidade de comer, de beber, diante da nossa necessidade de nos relacionarmos com outras pessoas, porque nós somos seres sociáveis, diante da nossa necessidade de amarmos uma pessoa do sexo oposto. Então, pensem, né? A fonte também da tentação é a nossa própria carne. E o texto de Gálatas, capítulo 5, verso 4, vai nos dizer assim: porém, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então está aqui, não é? Tem essa fonte aí da tentação, mas nós podemos vencê-la crucificando a carne. Isso não é fácil, sabemos que isso não é fácil, não é? E o texto em Gálatas ainda, capítulo 7, vai dizer assim:
com relação a essa fonte que é a nossa própria carne, a nossa própria estrutura humana. Tudo que é o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, a morte, a destruição, o pecado, né? O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará o quê? A vida eterna, a vida abundante, a alegria, paz no Espírito Santo. Então, precisamos vencer também essa fonte aí, não é? Ou aniquilar essa fonte da tentação que é a carne. E como vencer a carne? Não é? Então, o texto lá também que nós encontramos no Novo Testamento, o texto de Colossenses, escrito pelo apóstolo Paulo, capítulo 3, verso 5, vai dizer assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então, a gente precisa fazer morrer a carne. Isso é fácil? Não. Isso dói? Dói. Isso nos traz sofrimento? Traz. Não é? Mas nós precisamos ser firmes. Então eu quero falar até de uma certa vez eu vi uma pessoa justificar o seu erro, o seu pecado, usando uma palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, quando no momento mais difícil da vida de Jesus, quando Jesus estava para ser entregue pelos nossos pecados, Jesus orava, que foi um texto aí que é o nosso texto áureo da lição, né? O texto em destaque da lição que eu li, Mateus 26, 41, quando Jesus ele diz assim, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, né? Então, as pessoas usam para justificar o pecado, dizendo que a carne é fraca e que cedeu à tentação e que pecou. Jesus não está se referindo aqui nesse sentido, tá certo? Porque a carne, Deus nos deu condição sim de resistirmos à tentação. Mas quando Jesus diz que a carne é fraca, Jesus está se referindo ao sofrimento do martírio. O sofrimento não só era físico, porque naquele momento o sofrimento físico literal ainda não tinha chegado. Mas a Bíblia nos diz que Jesus, ele já chorava naquele momento, Jesus já suava de uma forma tão intensa, estava tão angustiado, que o suor de Jesus chegou a se transformar em gotas de sangue. Então Jesus está falando que a carne era fraca nesse sentido, né? É que realmente diante do martírio o sofrimento de Jesus era muito grande. Mas nós podemos vencer a carne com as suas impurezas, a sua paixão, a vil concupiscência, não é? Tudo aquilo que de ruim a carne proporciona, mortificando. Fazei morrer, pois, a vossa natureza terrena. E por fim, a última fonte do pecado também, o mundo. Não é? Nós temos aí que quando o texto traz aqui a questão do mundo, não está tratando do mundo físico, né? Esse mundo criado por Deus, mas está falando do mundo, do sistema que há no mundo, né? Do sistema criado pelo próprio ser humano corrompido. Então, eu já costumo dizer também isso na sala de discipulado, na igreja. Se nós tirarmos todas as pessoas do mundo, que mal vai ficar no mundo? Imagine, tiramos toda a humanidade do mundo, que mal ficou no mundo? Claro que a morte ainda vai permanecer, porque os animaizinhos estariam morrendo, né? Mas eu estou falando no sentido de essa malignidade que nós encontramos na humanidade, no próprio homem. Então, tirando o homem do mundo, ficaria tudo muito certinho, né? Porque, por exemplo, que mal há quando o leão vai lá e mata um animalzinho de outra espécie para poder se alimentar? Não há mal algum, isso faz parte da natureza do leão, né? Então, faz parte da natureza dos animais. Lembrando que o texto aqui não está se referindo ao mundo físico, mas está se referindo como fonte da tentação a esse mundo que é o sistema criado pelo ser humano, né? E eu quero destacar aí o texto da primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15, que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, não podemos amar o mundo, né? Porque o mundo também é fonte e da tentação. E o texto diz também lá de Romanos, capítulo 12, verso 2, e não vos conformeis com este século, né? Então, com este momento presente, com esta vida que nós estamos vivendo agora, não vos conformeis com tudo que vocês estão vendo diante dos vossos olhos. Esse sistema que está aí é um sistema corrompido pelo pecado, né? Muitas vezes estamos bem intencionados, mas mesmo assim o pecado ele está sempre batendo a porta da nossa vida através da tentação. E como então vencer o mundo? Primeira coisa que eu preciso dizer é que não está nos planos de Deus para que a gente vença o pecado, a tentação, né? Para que a gente vença a tentação. Não está nos planos de Deus nos tirar desse contato com o mundo, desse contato com a nossa própria estrutura humana, nossa carne, e nem tampouco
nos livrar, por exemplo, de sermos arrodeados aí por Satanás. Não. Né? O próprio Filho de Deus foi sujeito a isso. Jesus diz na oração dele lá, em São João, no capítulo 17, verso 15, Pai, os meus discípulos não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Então Jesus, ele quer que nós estejamos livres do mal, vencendo o mal, vencendo a tentação. Não é? Então nunca foi desejo de Jesus tirar o crente do mundo para livrar o crente da tentação, não. Mas no mundo mesmo, Jesus vai dando capacidade para que nós venhamos a resistir à tentação, não é? E principalmente através dessa fonte que é o mundo. E como então nós vencemos o mundo? Pela nossa fé. Não tem como você vencer o mundo se não for pela fé. A fé no Filho de Deus, crendo na sua palavra e se apossando daquilo que é promessa de Deus na sua palavra, porque isso também é uma postura de fé, daquilo que as ferramentas que Deus proporcionou, como eu falei, a armadura de Deus para que você vença também, né, o próprio mundo. E o texto que eu quero deixar, fundamentando isso que eu estou dizendo, é o texto lá da primeira epístola de João, capítulo 5, e o verso 4, a parte B desse texto, já no finalzinho, que diz assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se vivemos pela fé, também vamos vencer o mundo, porque só assim realmente iremos ser vitoriosos. E quero deixar aqui para fechar o nosso momento a aplicação prática da nossa lição de hoje. Qual é a aplicação prática? Não podemos nos livrar das tentações, não vamos conseguir nos livrar delas, mas podemos vencê-la e nos tornarmos crentes melhores. Porque quando nós vamos saindo dessas tentações, aí nós estamos muito mais capacitados por Deus, tendo aprendido com a sua palavra, mas também tendo vivido experiências que vão nos tornar ainda muito mais capacitados. Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Fica extenso mesmo o vídeo, porque a intenção é essa mesmo. É uma aula de EBD, não é? Então economizamos ao máximo aí o tempo, mas não poderíamos deixar de tratar tudo aquilo que nós encontramos na lição. Que Deus abençoe muito vocês. Até a próxima aula da EBD.